Bibliologia, capítulo 1. A importância da Bíblia. A Bíblia é o único livro da história da humanidade que revela Deus, ou ainda, que é a palavra do próprio Deus. Somente a Bíblia conta a maior história de amor revelada à humanidade. A história de amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente a mensagem da Bíblia é capaz, na direção do Espírito Santo, conduzir o homem em todas as áreas de sua vida. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e em tudo quanto fizer, será bem sucedido. A necessidade das Escrituras. A revelação de Deus ao homem através dos tempos tem sido por meio das obras que ele criou. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que foram criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Agora veja o que diz o livro de Salmos, capítulo 19, de 1 a 6. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. No versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Além das obras, a maior fonte de revelação de Deus está em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Costuma-se dizer que essa revelação é dupla, sendo a Bíblia a palavra escrita e Cristo a palavra viva. Essa dupla revelação tornou-se necessária devido à queda do homem. Ao estudarmos a Bíblia, devemos considerar as seguintes afirmações. A palavra de Deus é o único manual dos crentes. Os manuais existem para ensinar as pessoas e direcionar as pessoas aos preceitos corretos e às ações corretas em todas as ocasiões de utilização. Dessa forma, a Bíblia nos ensina a servir ao Senhor, a empregar bem as orientações deixadas por Deus para que a nossa vida seja feliz e para a correta realização de sua obra. É também a Bíblia que nos mostra o caminho da salvação, da santificação e da vida eterna. A eficiência no uso da palavra vem do exercício constante e prático, como consta lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro, aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade, não é isso? Em segundo lugar, a palavra de Deus alimenta a nossa alma. O estudo da palavra é uma nutrição perfeita para o nosso crescimento espiritual. Todo alimento só nutre o corpo se for absorvido pelo organismo e se for ingerido com regularidade. Quem não tem apetite pela palavra de Deus não tem também saúde espiritual. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. 3 ou C. A palavra de Deus é um instrumento do Espírito Santo. O Espírito Santo tem mais instrumentos para operar onde há abundância da palavra de Deus. Quando estamos imersos na palavra, o Espírito atua mais livremente em nossa vida. Em quarto lugar, a palavra de Deus nos enriquece espiritualmente. Por não conhecer adequadamente a palavra de Deus, muitos crentes se tornam fanáticos. Em vez de deixarem o Espírito Santo usá-los, querem usar o Espírito Santo para fazer as suas coisas do seu próprio jeito, do seu próprio método, seguindo sua própria verdade. Por outro lado, há os que conhecem a palavra de Deus, mas a falta de correta e pronta orientação espiritual
principalmente aos novos convertidos. Pode resultar em uma vida desequilibrada e doentia pelo resto de sua existência. Salmo 119, versículo 72 diz o seguinte, melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Em quinto lugar, eu quero deixar aqui que a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, renova a fé do cristão. Para termos nossas orações respondidas por Deus, precisamos apoiar a nossa fé nas promessas contidas em sua palavra. Por outro lado, a palavra de Deus desperta a fé em nós. Precisamos pedir conforme a vontade de Deus. E uma forma de conhecer a vontade de Deus é por meio da sua palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E a seguir, você verá os efeitos da palavra de Deus no cérebro humano. Boa aula. Leia a apostila na página 4, 5 e 6. Boa sorte. O efeito da Bíblia no cérebro humano. Um estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos de 8 a 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando por isso, esse se tornou o ponto principal do estudo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, e isso poderia ser o culto de domingo, quando o pastor diz, abra sua Bíblia e nós ouvimos a mensagem, uma vez por semana, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida. Vou lhe explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana. Efeito quase insignificante. Agora lermos 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu, ainda que fosse como um batimento. Mas a profunda descoberta é essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, que houvesse um aumento gradual do efeito e impacto na sua vida. Mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Algo muda radicalmente. Ok, você me deixou curioso. Que tipo de comportamento está sendo afetado? O sentimento de solidão cai 30%. Uau! Isso lendo a Bíblia 4 vezes por semana. O problema com raiva cai em 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com seus filhos, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área quando eu converso com as pessoas na qual elas são realmente honestas, é que elas se sentem estagnadas espiritualmente. É só fazer a pergunta. Quanto tempo você gasta na palavra, lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais? Esse sentimento cai 60%. Contato com pornografia cai 61%. Isso é muito importante. E se olharmos para hábitos positivos e compartilhamento de fé, aumenta 200%. Porque você confia na palavra de Deus e há um aumento de 230% no discipulado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12.